Fotografia é um sistema de pensamento. Bom, não vou fazer uma introdução, vou direto ao assunto. Cortei aqui uns pedaços, eu acho que vai fazer sentido de qualquer modo. Enfim, vocês levem em consideração tudo que eles disseram, que eu vou passar as ilustrações. Mas vai fazer sentido. Eu começo com uma pergunta aqui, né? Por quais caminhos uma nova pequena história da fotografia poderia nos levar? Pequena História da Fotografia é um texto do Benjamin de 31, né? Uma história que começasse a ser escrita de olho nas imagens que Benjamin jamais viu. Quando o filósofo redigiu seu ensaio, em 31, considerava que os primeiros 100 anos da fotografia haviam sido marcados por um debate teórico sobre todos os aspectos infrutífero, uma vez que comungavam os debatedores de um conceito de arte alheio a qualquer consideração técnica. Ao longo de seus primeiros 100 anos, e apesar do seu desenvolvimento acelerado, a fotografia havia persistido em justificar-se, dizia ele, diante do mesmo tribunal que ela havia derrubado. Era o Tribunal da Arte. Bandeiras, como a arte pela arte, tentavam apenas proteger o gênio contra o desenvolvimento da técnica. Isso dizia ele. Essa previsão, a previsão de que o Tribunal da Arte tinha seus dias contados, uma vez que subsistia graças a uma aura postiça arrematada numa queima de estoque das religiões secularizadas, frustrou-se. Desde a década de 90, testemunhamos o ingresso da fotografia nos fóruns da arte. Em larga medida, a própria fotografia teve papel decisivo no que veio a se chamar de arte pós-moderna, particularmente na constituição desse novo habitante dos museus e galerias, que atende pelo nome de artista visual. No início dos anos 90, o historiador e crítico de arte André Rouillet, francês, já sugeria que o devir arte da fotografia era inseparável do declínio histórico de seus usos práticos. Isso é, quanto mais diminuía a eficácia da fotografia enquanto instrumento e poder, mais disponível para a arte ela se tornava. O crítico e curador francês Régis Durand, na mesma época, coincidia no julgamento de que a artisticidade da fotografia era, em larga medida, um efeito colateral ou compensatório de deslocamentos no campo das representações, onde a fotografia perdera o lugar privilegiado que por algumas décadas havia sido seu. Diz ele, o Durand. Cada vez que um campo perde alguma de suas funções ou renuncia a elas, ele ganha autonomia artística. Mas que lugar é esse de onde a fotografia havia sido deslocada? Em 1946, o crítico do jornal americano The Nation, chamado Clement Greenberg, o mais importante crítico de arte dos Estados Unidos do século, escreveu em sua resenha da exposição de Edward Whiston, no MoMA, de Nova York, que, eu cito, a fotografia era o mais transparente dos meios artísticos. Por isso seria, cito de novo, tão difícil fazer as fotografias transcenderem a sua função quase inevitável de documento e atuar como uma obra de arte enquanto tal. As duas funções, no entanto, não eram incompatíveis, pensava ele. A fotografia seria a única arte que ainda poderia bancar-se naturalista, alcançando o seu melhor efeito por intermédio do naturalismo. A única arte capaz de ser naturalista sem cair na banalidade. Isso dizia o Greenberg. Cerca de 40 anos depois, o crítico de fotografia do New York Times, chamado Andy Grundberg, escreveria que a era da reprodutibilidade técnica tinha dado vez à era da simulação eletrônica. E constatava que os artistas pós-modernos, aspas, estão interessados na fotografia não como um meio distinto para descrever o mundo, mas como uma encarnação ou metonímia de como a cultura representa a si mesma. No limite, é como se a fotografia tivesse sacrificado a si mesma, ou aquilo que ela imaginariamente fora, para que uma arte pós-moderna viesse a existir. De fato, desde a sua invenção, a fotografia foi progressivamente ocupando o lugar tão necessário quanto problemático, de guardiã
da distância das imagens em um mundo desencantado. A expressão desencantado é weberiano, né? Como vocês reconhecem. Um papel que ela desempenhou até fins do século passado, não como um leão de chácara, mas como uma bailarina equilibrada sobre uma corda bamba, esticada de uma ponta à outra da nossa consciência. Ela zelava por essa distância entre imagem e mundo, distância entre a imagem que certifica e aquela que ilude, entre a transparência e a opacidade do mundo, tensionando-a, pois não podia parar de percorrê-la sob o risco de despencar. Uma política das imagens, da qual a fotografia nos dá testemunho cada vez que ela colocava outro quadro em cena. Uma pintura, uma tela de cinema, ou de televisão, ou outra fotografia. Põe aí a primeira. Todas as imagens que eu vou projetar têm a ver com essa ideia de que é uma fotografia que coloca uma outra imagem dentro. Portanto, ela está cuidando, discutindo essa distância. Talvez fosse de olho nessa bailarina que Robert Frank, nos anos 70, quando praticamente já havia abandonado a fotografia em favor do cinema, passa a pendurar em um varal contra o horizonte da Nova Escócia algumas de suas fotos clássicas. Aí. O historiador da arte Hans Belting, alemão, compreende que esse é um gesto de desapego em relação à unicidade do registro fotográfico. Um esforço derradeiro para restabelecer seu lugar em um fluxo contínuo de lembranças. Para mim, a imagem deixou de existir, diria Frank na época. De seu refúgio no litoral gelado do Canadá, Frank observa as grandes transformações no campo da imagem, suscitadas em larga medida pelo advento e difusão dos meios eletrônicos. 3 fotos clássicas, comentadas a seguir, nos ajudam a compreender como a fotografia do século XX conduziu sua política das imagens até a cena contemporânea. Testemunhos de uma pequena história das relações entre a fotografia e os outros modos de ser imagem. Pode botar a próxima. Em 15 de fevereiro de 1937, na página 9 da revista Life, estampou uma das fotos mais famosas de Margaret Bourke-White. Diante de um outdoor onde a família branca sorridente viaja de férias em seu carro, uma fila de homens e mulheres negros refugiados das enchentes em Louisville. Naquele ano, as cheias do rio Ohio e Mississippi haviam produzido quase 1 milhão de desabrigados. O texto que lhe serve de legenda enuncia: a inundação deixa suas vítimas na fila do pão. Essa era a legenda original na Life, né? Na Life, os fotógrafos eram as estrelas, a ponto dos escritores estarem frequentemente encarregados de carregar as malas e os equipamentos dos colegas. Conta-se que, no caso de Bourke-White, o repórter tinha a obrigação adicional de lavar-lhe as roupas. A fotógrafa era conhecida pelas proezas e riscos que corria, e pelo modo como compunha cenas com a mesma firmeza com que um diretor de cinema comandava o set de filmagem. Trabalhava com vários flashes sincronizados. Seus assistentes interrompiam o trânsito, se necessário. Ela não hesitava em orientar as pessoas sobre onde deviam sentar-se e para onde olhar. Tida como a mais famosa repórter fotográfica do mundo, Bourke-White rivalizava em fama com atrizes de Hollywood e posava de garota propaganda em companhias aéreas, ela pilotava aviões, vinhos californianos, telefones e cigarros Camel. A fotografia da enchente em Louisville é de fácil leitura e grande impacto. Exatamente as qualidades que Bourke-White procurava reunir em suas imagens. A ironia do contraste entre a família branca motorizada e os negros desabrigados é acentuada pelos dizeres do outdoor. Uma faixa adornada com estrelas proclama que os Estados Unidos têm o mais alto padrão de vida do mundo. E uma anotação em letra cursiva provém diretamente da experiência da família, atestando que there's no way like American way. Não há outro modo de viver a não ser num modo americano de viver. Porém, esse jogo de contrastes não esgota a força dessa fotografia. No momento em que o carro do outdoor é capturado pelo flagrante fotográfico, o veículo ganha velocidade. E com o auxílio da teleobjetiva, Bourke-White nos mostra que o acidente é iminente, que os pedestres na fila do pão serão atropelados e desse terrível desastre talvez escape apenas o cachorrinho. A inundação de Louisville, tal fotografia nos sugere, é apenas mais uma entre tantas mazelas pelos quais passam os negros da América.
Nesse momento, nos damos conta que a intrincada superposição de imagens e textos dessa fotografia não se esgota na crítica social. A foto de Bourke-White não trata apenas de apreender um real que se apresenta como tal, mas de encenar seu confronto com o imaginário, representado pelos personagens do cartaz, em contraste com o outdoor, que revela-se então um ridículo mercador de ilusões. Era parte de uma campanha, não deu tempo de eu contar aqui, de uma campanha do Sindicato Patronal das Indústrias americano para enfrentar uma onda de greve. Então, se vocês fazem greve porque vocês têm o maior padrão de vida da América, né? É uma campanha que tem vários cartazes, do quais esse é um deles, né? Estava espalhado pelas estradas dos Estados Unidos. Enfim, em contraste com o outdoor, que revela-se então um ridículo mercador de ilusões, a fotografia recobra algo do mundo tridimensional de onde proveio. Nessa página histórica, Bourke-White e a Life celebram a superioridade moral da fotografia sobre a ilustração. Depois de décadas padecendo seu complexo de inferioridade diante da pintura, a fotografia documental esfregava a transparência de seu tacão realista sobre os restos insepultos do pictorialismo. Em fins da década de 30, o documentarismo já começara a construir seu cânone e as revistas ilustradas transformavam fotógrafos em heróis populares. Segura de si mesma, a fotografia empurrava a ilustração pictórica para o fundo da cena. Como a tela de um teatro mambembe, servia agora apenas de contraste para a performance dos verdadeiros atores. Pouco mais de uma década depois, década, porém, que valeu por meio século, pois abriga a catástrofe da Segunda Grande Guerra, André Kertész realizava outra de suas naturezas mortas. A foto não busca aqui o contraste com a pintura, antes lhe toma um de seus motivos mais característicos. A própria materialidade da pintura comparece, adornando a parede que serve de fundo à fruteira em primeiro plano. A intenção de Kertész não é opor fotografia e pintura, tal como havia feito Bourke-White, mas estabelecer entre ambas um estranho jogo de reciprocidades e intercâmbios. Quem buscasse interpretar essa imagem a partir dos mesmos procedimentos retóricos utilizados pela estrela da Life, poderia ver ali a fotografia desenquadrando a pintura, ou, inversamente, o fracasso da fotografia que, a despeito de produzir belas obras, permaneceria atavicamente presa ao mundo real, fora da moldura, sendo, por esse motivo, discriminada e subestimada no campo das artes. Mas tudo isso é insuficiente. A trama de sentidos montada por Kertész é ainda mais complexa que a de Bourke-White. Essa singela natureza morta faz parte de um livro chamado On Reading, sobre a leitura. Reunião de fotos de pessoas lendo que o fotógrafo realiza ao longo de muitas décadas. Sim, há alguém lendo nessa imagem, mas não foi o dispositivo fotográfico que a surpreendeu nesse estado, mas a própria pintura. Sentada à sombra de uma árvore, a moça se deixa flagrar, absorta na leitura. Enquanto no caso do atropelamento da fila do pão, as temporalidades da ilustração e da fotografia convergem para um único instante, na foto de Kertész elas se confundem. A eternidade da natureza morta agora habita a fotografia, enquanto a pintura absorve as qualidades do instantâneo que interrompe o curso de uma ação. E como para tornar esse contrabando de temporalidades ainda mais complicado, pode-se suspeitar que as frutas da natureza morta também estejam presentes no cesto que a jovem leitura tem a seu lado. Teriam sido recém-colhidas pela moça, que agora descansa, ou ela as levou consigo para prolongar mais o seu passeio? Em contraste com a enchente de Louisville, Natureza Morta 51 é peculiarmente silenciosa. A fotografia de Bourke-White está repleta de palavras que aviltam ainda mais a situação por que passam as vítimas das inundações. A de Kertész, a despeito de tematizar a leitura, mantém ocultas as palavras, transformando cada fotografia de seu ensaio em oportunidade de mergulharmos nessa experiência de interioridade a qual a literatura costuma ser associada. No mundo life de Bourke-White, as imagens talvez fossem capazes de dizer tudo. As palavras se tornariam ociosas e transformar-se-iam elas próprias também em imagens, como sucede aos dizeres do outdoor. Porém, tal qual Proust, Kertész prefere
debruçar-se sobre os livros de outrora. É um texto do Proust chamado Sobre a Leitura. Escolheu voltar a folheá-los como calendários dos dias perdidos, na esperança de ver refletidas em suas páginas as habitações e os lagos que não existem mais. Pois, termina o Proust, o que as leituras da infância deixam em nós é a imagem dos lugares e dos dias em que as fizemos. Enquanto Kertész refugia-se na leitura, um novo estado da imagem penetra, tão avassaladoramente quanto uma enchente do rio Ohio, todos os lares da América. É a televisão. As transformações profundas que engendra já não estão mais confinadas ao campo da imagem, mas dizem respeito aos próprios corpos dos espectadores. É disso que nos dá testemunho essa fotografia de Garry Winogrand. Aqui, a aura de luz em torno do político confunde-se com a luz que o banha para que ele próprio tenha seu corpo transformado em ondas eletromagnéticas televisivas. Fotografar o discurso do futuro presidente é também silenciar sua fala em prol da sua imagem. É uma fotografia duplamente profética, premonitória a respeito de uma campanha que, segundo cientistas políticos, foi a primeira vencida pela televisão, pelo carisma midiático televisivo de um jovem Kennedy, contra seu rival, Richard Nixon, então um representante da velha escola, vitimado mais pela sudorese, diziam, do que pela retórica. Mas é também premonitória do que viria a se tornar um clichê acadêmico nas décadas seguintes. A fotografia, o cinema e a televisão estavam em vias de transformar o mundo e nós todos em imagem. Daniel J. Boorstin, importante historiador e intelectual norte-americano, que seria por muitos anos diretor da Biblioteca do Congresso, queixava-se em 62, quer dizer, nessa época, em um livro chamado A Imagem, um guia para pseudo-eventos na América, que as imagens haviam se misturado ao sonho americano. Diz ele: nós nos apaixonamos por nossa própria imagem, pelas imagens que criamos, que acabaram de se tornar imagens de nós mesmos. E concluía: como indivíduo e como nação, nós agora sofremos de narcisismo social. O fim da era moderna e o início do que alguns chamariam de pós-moderno, que essa fotografia de Winogrand pronuncia, assinala aqui esse gozo narcísico generalizado no qual mergulhamos e que perdura até hoje. Não admira que nessas circunstâncias a própria imagem possa assumir caráter monumental. Todos nos tornamos um pouco como turistas, com um olhar colonizado por imagens já vistas, viajando para ver o que já se conhece. A nova monumentalidade da imagem não é apenas um artifício retórico, a hipérbole de seus atributos ontológicos. Ao longo de muitas décadas, a função de mediadora das relações entre imagem e mundo encontrou no livro o lugar privilegiado de sua realização. Feita para a página impressa, a fotografia cabia em nossas mãos. É uma propriedade de miniaturização que o Benjamin celebrava, né? A fotografia monumental, agora destinada às paredes das galerias de arte, dos museus, onde ela agora importa como arte como nunca antes, expressão do crítico americano Michael Fried, né? Desloca o lugar do observador. A liberdade de movimentos do espectador diante da imagem, exaltada por Fried, tem como contrapartida a diluição desse lugar privilegiado, onde ponto de vista espacial e aspecto temporal imiscuem-se um no outro. Eu saltei aqui um pedaço, mas enfim, tem a ver com o fato de que o espectador da fotografia deve se colocar no lugar de quem tirou a fotografia para poder ter inteligibilidade dela, né? Ele diz assim: ao mesmo tempo a fotografia torna o passado presente, e ao mesmo tempo, sempre diante de uma fotografia, o espectador da fotografia pensa: eu podia ter estado lá, podia ter sido eu a apertar o botão. Esse teletransporte do espectador é parte inerente à fotografia e é o que eu chamo aqui de sei lá como eu chamo aqui. Eu pulei aqui um pedaço. Mas, enfim, diante da fotografia monumental das galerias, não dá para pensar: podia ter sido eu apertando o botão, porque ela é grande demais, entendeu? Eu não consigo mais estar nesse lugar de quem fez a foto. Não resta dúvida que a fotografia cumpriu um papel crucial na transformação do mundo em imagem, alterando o modo como o habitamos. Mas algo sucedeu conosco.
Nessa obra de Roberta Dabdab... próximo. Nessa obra de Roberta Dabdab, uma fotógrafa paulista, tudo está sabido de antemão. Conhecemos tanto a situação de fotografar quanto a de ser fotografado, ao lado de monumentos, pois não é outro o sentido dessa pintura de Monet nas paredes do Museu de l'Orangerie, um monumento que conhecemos ou que teríamos que conhecer. A fotografia apropria-se tanto da plasticidade impressionista, em que o corpo do observador está implicado na apreensão de uma obra que não se resolvia em si mesma, quanto da situação museográfica que induz uma absorção do visitante na obra. Na fotografia de Roberta Dabdab, não são apenas os limites entre pintura, fotografia e corpo que desapareceram. Também não se trata mais de alertar sobre o risco de preferirmos nossa imagem em detrimento de nós mesmos, como foi feito ao longo das décadas de 60 e 70. A pixelização generalizada sugere agora que o verdadeiro risco, talvez o fato já consumado, é o desaparecimento das distinções entre imagem e mundo, ou antes do problema dessas distinções. Quer dizer, não é que sumiram as diferenças, é que as diferenças não têm mais importância. Quando a artista escreve na legenda, mulher fotografa homem em frente às gigantescas ninféias, isso remete menos a um fragmento de mundo do que à revelação de que mundo, imagem, e essa mulher que fotografa, a própria artista afinal, já habitariam um cenário em que não apenas as distinções quanto aos regimes de representação evaneceram-se, mas do qual desapareceram também todas as diferenças materiais. Parece-nos hoje que a tensão fundamental constitutiva da fotografia e de sua cultura não foi entre verdade e mentira, ou entre arte e técnica, para mencionar apenas alguns dos debates clássicos, mas entre imagem e mundo. Deslocada pouco a pouco do lugar que ocupou por mais de 150 anos, de guardiã problemática dessa distância, diferença, o experimentalismo e o hibridismo contemporâneos não refletem apenas as mudanças radicais por que passa uma determinada prática cultural. São igualmente alimentados pela intuição de que o nosso destino e o destino da fotografia estão, de alguma maneira, vinculados. A fotografia ocupa hoje um lugar crucial na reflexão acerca da visualidade contemporânea. Do famoso debate entre o filósofo francês Jacques Rancière e o iconólogo norte-americano J.T.W. Mitchell, na Universidade de Colômbia, em 2008, um debate que se chamou O Futuro das Imagens, depreende-se que o nosso destino e o destino da fotografia estão, de algum modo, entrelaçados. Naquela ocasião, Rancière chamava a atenção para dois discursos contemporâneos acerca da imagem, ambos catastróficos. Um deles afirmava que não há mais nada de real no mundo, que tudo se tornou virtual, um desfile de simulacros e imagens sem qualquer substância. O outro sustentaria que são as próprias imagens que acabaram, uma vez que a imagem supõe certa distância da realidade, distância que nos permite operar as distinções entre uma coisa e outra. Se já não podemos realizar essa operação, então a imagem, como categoria do pensamento, não existiria mais. Para Rancière, o que está por trás desses discursos é a lamentação pela morte das imagens passadas, tanto do ponto de vista material quanto simbólico, degradadas e vulgarizadas pela sociedade de consumo de massas. Nesse sentido, não é por acaso que a cena da pixelização generalizada, flagrada por Dabdab, ocorre em um museu, instituição que se converteu na modernidade, estou citando o Belting aqui, refúgio para imagens que haviam perdido seu lugar no mundo. Fecha aspas. Porém, nossa ansiedade em relação às imagens não decorreria apenas das transformações de natureza civilizacional que atravessamos. Mitchell, na resposta ao Rancière, irá argumentar que, tal como os animais, às quais as imagens estão ligadas desde tempos paleontológicos, os bisões pintados nas cavernas são a prova disso, as imagens nos predizem e nos precedem. Traduzindo, a imagem é o boi de piranha da humanidade, certo? A imagem vai na frente para ver se dá para atravessar. Aí a gente vai depois. A ansiedade marcou a última geração de artistas visuais do século XX, que viveu na pele a própria virtualização, tomando para si a tarefa de inscrever na fotografia
as dores do parto da nova imagem. Isso. Nesse sentido, a obra de Rosângela Renault é exemplar. Em um magnífico livro de 2010, fotografias roubadas da Biblioteca Nacional e depois recuperadas pela polícia exibem apenas o verso, e nele as marcas de sua desventura, inscrições, carimbos, etiquetas, raspagens, apagamentos. Mas nem o mundo, nem a imagem desapareceram, ainda que suas relações estejam se reconfigurando. A primeira geração de fotógrafos brasileiros do século XXI começa a desfrutar do esquecimento do corpo das imagens. De fato, as fotografias sacrificaram seu corpo para que a produção e reprodução não fossem mais operações materialmente distintas. Nas comunidades de imagens virtuais da internet, as fotografias agora estão tomadas por um delírio de onipotência, uma fantasia que encontrou na replicação infinita a justificativa autorreferente de sua existência. Na rede que lhes serve de habitat natural e caldo de cultura, as imagens clichê querem nos fazer crer que agora, mais do que nunca, a reprodução é parte indissociável de sua natureza. Uma vez que sua mera exibição na tela de vídeo de um computador já é reprodução em ato. O esquecimento do corpo das imagens fotográficas, no entanto, tal como se deu com o esquecimento da duração por ocasião do advento da fotografia instantânea moderna, faz sintoma. E o que torna a cena, por vezes, o que toma a cena, por vezes, é a promessa de corpo que sempre esteve latente em toda a imagem. Promessa de que nos falam as religiões da encarnação, em particular o cristianismo. Promessa que a condição moderna da imagem havia obscurecido em nome da elaboração da própria transparência e que teve sua contrapartida nas teorias semióticas e hermenêuticas, onde um mundo de signos era abstraído do mundo dos corpos. O encontro paradoxal entre os deuses antropomórficos greco-romanos com o Deus único e incorpóreo da tradição judaica, não falei que tinha uma ilustração do que... O encontro paradoxal entre os deuses antropomórficos greco-romanos com o Deus único e incorpóreo da tradição judaica resultou no ícone cristão em que a desencarnação se converteu no sentido da nova imagem do corpo. Essa imagem desencarnada, promessa de corpo, tem seu apogeu nos ritos fúnebres dos reis medievais, descritos por Kantorovich. Acho que eu posso pular isso. Enfim, estou pulando os reis medievais, para não dizer que eu fui muito para trás. Essa promessa ressurge agora, no contexto de uma tecnologia em que a informação e suporte tornaram-se autônomos uma em relação à outra. A velha efígie dos reis parece ter se transformado nesses avatares que agem na extensão virtual de nós mesmos, como se fossem corpos tornados imagem, a invalidar a diferença entre uma imagem e tudo aquilo do qual é a imagem. Agora o percebemos. Ao esquecimento do corpo das fotografias corresponde o esvanecimento do problema da distância entre a imagem e o mundo. Maurice Blanchot, escreveu que existem duas modalidades de distância. A distância que tomamos das coisas para melhor dispor delas, e a distância que é profundidade não viva, indisponível, que se torna corpo, que se torna como que a potência soberana e derradeira das coisas. Um utensílio danificado torna-se a sua imagem, observa ele. Não mais desaparecendo no seu uso, aparece e acrescenta. Essa aparência do objeto é a da semelhança e o do reflexo, se preferir, seu duplo, seu cadáver. Mas o que nos sugere é a experiência contrária, a experiência dos duplos úteis e disponíveis, quer dizer, a experiência desses avatares, né? A experiência da sobreposição das duas modalidades de distância, do desabamento de uma sobre a outra. Por mais de um século, a fotografia foi este atlas que suportava um céu de imagens com os pés firmemente cravados na terra das coisas. Agora, desatadas, incorpóreas, como valquírias digitais, recolhem os restos mortais desse fenomenal desmoronamento. No lusco-fusco desses restos, a imagem desencarnada vê-se, cito Blanchot de novo, reflexo tornando-se senhor da vida refletiva. Vê-se o cadáver, que é a sua própria imagem. Durante todo o século XIX, a fotografia foi uma poderosa aliada da agenda iluminista de anexação do invisível aos territórios da visibilidade.
uma agenda que pautou a ciência dos séculos XVII ao XIX em sua luta incansável contra a obscuridade do mundo, cujo marco inicial foi a invenção do microscópio, culminando com o registro das sombras produzidas pelos raios-x emitidos por um tubo de Crookes, em 1895. Aqui, ó. Sobre a primeira dessas, essa é a primeira radiografia. Sobre a primeira dessas radiografias, o inventor Wilhelm Röntgen anotou: fotografia de uma mão viva. A fotografia não transpunha, assim, apenas os limites da carne, mas os próprios umbrais da morte. Se não fosse, não precisava dizer que era viva, né? Nunca cessamos de nos admirar que um dos dedos da modelo, a própria esposa do cientista, Ana Berta, encontra-se adornado por um anel, signo da vaidade dos vivos e da fidelidade eterna dos casais. Ao contemplá-la pela primeira vez, dizem, a senhora Röntgen exclamou: eu vi a minha morte. Em sua crítica ao apego que a ciência moderna nutria pelas profundidades, em detrimento das superfícies, a falácia de que as causas são mais importantes que os efeitos, ou, de um ponto de vista filosófico, a crença na supremacia do ser verdadeiro sobre a mera aparência, Hannah Arendt observou, seguindo teorias morfológicas, que as formas exteriores são infinitamente variadas e altamente diferenciadas. Já os órgãos internos, por sua vez, a menos que deformados por uma doença ou anormalidade peculiar, são difíceis de distinguir um do outro. Se o interior fosse visível, diz a Hannah Arendt, nós todos pareceríamos iguais. E acrescenta: qualquer coisa que veja, deseja ser vista. Qualquer coisa que ouça, clama por ser ouvida. Qualquer coisa que toque, mostra-se para ser tocada. Tudo que é vivo, portanto, urge aparecer. Mas nossos procedimentos metafísicos nos teriam levado a acreditar que o essencial repousa sob a superfície, isto é, que a superfície é superficial. Se todo o corpo morto é o vivo reduzido à sua imagem, sua contrapartida é que toda a imagem é vida morta em busca de um corpo. E é desde as entranhas indiferenciadas da nova imagem que o desejo de corpo que as habita encontra sua expressão mais pungente. Pode botar. É a última. Expressão que não é mais, como assinalava Hannah Arendt, a da interioridade de uma ideia, de um pensamento ou de uma emoção, mas expressividade de uma aparência, que não exprime nada a não ser a si mesma. Nos retratos íntimos de Chris Bierenbach, a dor torna-se um imperativo da própria imagem. Enquanto na fotografia esvaziada de Dab, aquela do museu que a gente viu, a substância imaterial do digital dissolve as distinções que só as palavras da legenda insistem em preservar, nestes retratos, matéria e imagem estão em tensão permanente. Tensão que agora nenhuma palavra pode dar conta. A tesoura e a seringa não cessam de convocar a carne da imagem e, simultaneamente, frustrar a sua encarnação. Já não é preciso dizer, como o Dr. Röntgen, que se trata da mão viva de sua esposa, cuja devoção um anel testemunha. Ossos vivos já nos são familiares, e o metal não mais os envolve, como um pequeno círculo protetor. O metal instiga, perfura. Dessa nova condição das relações das imagens entre si e da fotografia com o mundo, Roberta fez a anamnese e Chris Bierenbach o relatório de autópsia. Esgotada de tanto dizer, esvaziada de sua magia, a fotografia despojada de palavras reencontra no grito lancinante um único modo de dar voz ao real que subsiste nas entranhas da realidade. Por intermédio desse grito, o corpo retorna como a terra prometida das imagens. Acabei. Obrigado.